Você mudou a senha do cartão, velha inútil? Essas palavras me atravessaram como flechas envenenadas, vindo da boca do meu próprio filho. Aos 73 anos, nunca pensei que enfrentaria tamanha humilhação. Ali, sozinha na minha sala, segurando o telefone com mãos trêmulas, algo dentro de mim despertou. Uma força que nem eu mesma sabia que existia. Meu nome é Isolda Pimentel. Passei a vida inteira cuidando dos outros, dedicando meus dias à organização de conhecimento nas estantes da Biblioteca Municipal de Ribeirão Preto. Conheci histórias de heroínas, mulheres que enfrentavam os piores vilões, superavam obstáculos impossíveis, salvavam reinos. Nunca imaginei que na minha velhice eu precisaria me tornar a protagonista da minha própria história de sobrevivência. A aposentadoria chegou depois de 35 anos catalogando livros, orientando estudantes e preservando a memória da nossa cidade. Meu marido, Antônio, faleceu há 8 anos, deixando um vazio que tentei preencher me aproximando ainda mais do nosso único filho, Fábio. Mas enquanto eu buscava afeto, ele enxergava apenas uma fonte de recursos. Naquela tarde quente de janeiro, enquanto eu regava minhas violetas na varanda do meu apartamento no condomínio Morada dos Ipês, não imaginava que uma simples decisão, mudar a senha do meu cartão de crédito, desencadearia uma tempestade que mudaria minha vida para sempre. A primeira gota dessa tempestade caiu quando percebi pequenos saques da minha conta, valores que não faziam sentido, extratos que não coincidiam com meus gastos. Uma vez bibliotecária, sempre detalhista, mantive anotações meticulosas das minhas despesas em um caderno de capa dura, herança dos tempos em que cada centavo importava para sustentar a família. As contas não fechavam. O céu começou a escurecer quando encontrei, por acaso, escondido entre as páginas de uma revista na mesinha da sala, um papel com a senha do meu cartão anotada com a caligrafia inconfundível de Fábio. Senti um frio na barriga, aquela sensação de traição que corrói por dentro. Será que meu próprio filho estaria... Não, impossível. Tentei afastar esse pensamento, mas ele voltava como um fantasma persistente. As nuvens carregadas surgiram quando Marlene, minha nora, apareceu usando um casaco de couro caríssimo que eu jamais poderia comprar com minha aposentadoria. Foi um presente do Fábio, ela disse orgulhosa. No mesmo mês em que meu filho havia me pedido dinheiro para pagar a conta atrasada de luz, alegando que seu salário de vendedor na loja de eletrodomésticos mal cobria as despesas básicas. Então veio o trovão. Extratos bancários mostrando saques em dias que eu estava acamada com pneumonia, transferências para contas desconhecidas, compras em lojas de luxo que nunca frequentei. A evidência estava ali, impossível de ignorar. Com o coração partido, liguei para o banco e solicitei a mudança da minha senha. Uma decisão simples, mas que representava muito mais. Era meu primeiro ato de resistência. A tempestade finalmente desabou naquela quinta-feira. Fábio havia me ligado mais cedo, com a voz mansa que usava quando queria algo. Mãe, preciso levar a Janaína para comprar material escolar. Pode me emprestar seu cartão? Prometo que devolvo hoje à noite. Janaína, minha neta querida de 19 anos, estava começando a faculdade. Como negar ajuda à educação dela? Entreguei o cartão, mas não mencionei a senha nova. Uma pequena precaução que, na minha ingenuidade, achei que passaria despercebida se ele realmente precisasse apenas para o material escolar. 3 horas depois, enquanto saboreava meu chá de camomila assistindo à novela, o celular tocou. No visor, a foto de Fábio sorrindo, tirada no último Natal, quando ainda fingíamos ser uma família feliz. Atendi com um sorriso na voz. Oi, filho! Já comprou tudo para a Janaína? O que veio em seguida foi uma explosão que me fez tremer da cabeça aos pés. Que história é essa de mudar a senha do cartão, sua velha inútil? Estou aqui na loja tentando pagar e o cartão foi recusado. Todo mundo olhando para minha cara. Você quer me humilhar? Sua voz era irreconhecível, tomada pela raiva. Ao fundo, ouvi vozes femininas. Não era a de Janaína, mas reconheci o tom presunçoso de Neuza, minha ex-sogra, e a voz submissa de Marlene. Fábio, onde você está? Pensei que ia comprar material escolar para...
Cala a boca e me passa essa senha agora. Estou na elegância sem idade com a Marlene e a mãe dela. Preciso pagar essas roupas antes que eu faça alguma coisa com você. Naquele momento, através das lágrimas que embaçavam minha visão, consegui ver no aplicativo do banco em meu celular. Ele estava tentando fazer uma compra de $3.800 em uma loja de roupas de luxo. O material escolar de Janaína era apenas uma desculpa. Mais uma mentira, mais um abuso. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. A voz dele continuava, despejando ameaças e insultos que cortavam fundo em meu coração materno. Mas algo estranho aconteceu comigo naquele instante. Em vez do medo habitual, em vez das desculpas automáticas que sempre oferecia para acalmar sua fúria, senti uma onda de calma me envolver. Uma clareza que nunca havia experimentado antes. Não vou passar a senha, Fábio. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Do outro lado da linha, um silêncio momentâneo, como se ele não pudesse acreditar no que tinha ouvido. O quê? Você perdeu a noção do perigo? Sabe o que posso fazer com você quando chegar aí? Sei exatamente o que você pode tentar fazer. E sei também o que eu posso fazer para me proteger. Ele riu, aquela risada cruel que desenvolveu nos últimos anos, tão diferente das gargalhadas infantis que eu guardava na memória. E o que uma velha inútil como você pode fazer contra mim? Respirei fundo, sentindo cada uma das minhas 7 décadas de vida me dando força. As memórias de todas as histórias que li sobre coragem e resistência pareciam fluir pelo meu corpo. Isso você vai descobrir muito em breve, meu filho. Muito em breve. Desliguei o telefone enquanto ele ainda gritava. Olhei para a foto dele na mesinha ao lado. Um garotinho de 5 anos sorrindo sem os dentes da frente. Onde foi que nos perdemos? Em que momento aquela criança se transformou neste homem cruel que me ameaçava? As lágrimas finalmente vieram, mas não eram mais de medo ou submissão. Eram de determinação. Com as mãos ainda trêmulas, mas o coração firme, peguei outro telefone, um celular pré-pago que havia comprado secretamente semanas antes, seguindo o conselho do Dr. Ronaldo Teixeira, meu amigo advogado que vinha me alertando sobre os sinais de abuso financeiro que ele percebia. Disquei o número dele. Ronaldo, é a Isolda. Aconteceu. Exatamente como você previu. Acho que está na hora de colocarmos nosso plano em ação. A primeira vez que percebi algo errado com Fábio foi exatamente 3 semanas após o enterro do pai. Antônio partiu depois de uma batalha silenciosa contra o câncer, deixando um vazio que parecia impossível de preencher na nossa casa. Durante o velório, meu filho permaneceu distante, trocando mensagens no celular enquanto os amigos de uma vida inteira do meu marido prestavam suas últimas homenagens. Atribuí aquele comportamento ao luto. Todos reagimos de maneiras diferentes à dor, não é mesmo? Mas naquela tarde de abril, quando a campainha tocou inesperadamente, encontrei um Fábio diferente na minha porta. Não era mais o executivo ocupado que mal tinha tempo para visitas mensais. Estava com a barba por fazer, olheiras profundas e um sorriso que não alcançava seus olhos. Mãe, precisamos conversar sobre o futuro, disse ele, já se acomodando no sofá que tantas vezes serviu de palco para nossas conversas familiares. As coisas não estão fáceis lá em casa. Preparei um café, coloquei na mesa os biscoitos de canela que ele adorava desde criança e sentei-me para ouvir. A história que se desenrolou parecia saída de uma novela dramática. Ele havia sido demitido 3 meses antes, escondia o fato de Marlene, estava afundado em dívidas de cartão de crédito e a pressão da sogra Neuza para manter as aparências o estava levando ao limite. Só preciso de um empurrãozinho, mãe. Um empréstimo pequeno até conseguir um novo emprego. Prometo que devolvo tudo. Como negar ajuda ao meu único filho? Saquei R$5.000 da poupança que Antônio e eu construímos centavo por centavo para nossa velhice. Isso deve ajudar por enquanto, falei, entregando o envelope com as notas. Seus olhos brilharam de uma forma que interpretei como gratidão, mas hoje reconheço que era o brilho da oportunidade fácil. 2 semanas depois, Fábio retornou. Desta vez, precisava pagar o colégio particular de Janaína, minha neta que eu adorava, mas raramente via. Mais R$3.000. No mês seguinte,
Foi o conserto urgente do carro que ele usava para procurar emprego. Depois, as parcelas atrasadas do apartamento. A cada visita, uma nova emergência, sempre acompanhada de promessas fervorosas de pagamento assim que as coisas melhorassem. Dezembro chegou e, com ele, as primeiras suspeitas. No supermercado, meu cartão foi recusado por falta de saldo. Estranhei. Sempre fui metódica com minhas contas, ainda mais depois da morte de Antônio. Ao verificar o extrato no caixa eletrônico, descobri saques que não reconhecia, em horários em que estava na aula de hidroginástica ou no grupo de leitura da biblioteca. Quando confrontei Fábio por telefone, sua reação foi de indignação estudada. Como você pode me acusar, mãe? Depois de tudo que estou passando, deve ser algum erro do banco. Ou pior, talvez você esteja começando a esquecer as coisas. A idade chega para todos, não é? Aquela insinuação doeu mais que qualquer acusação direta. Estaria eu realmente ficando esquecida? Comecei a duvidar de mim mesma, anotando cada centavo gasto em um caderno, guardando todos os recibos, questionando minha própria memória. A situação piorou quando Fábio apareceu no meu aniversário de 73 anos com um presente surpreendente, um smartphone moderníssimo. Para você se comunicar melhor conosco, mãe, explicou, enquanto configurava o aparelho. Só mais tarde descobri que ele havia instalado aplicativos de banco com acesso às minhas contas e ativado notificações que iam para o e-mail dele. Numa tarde de sábado, enquanto Fábio assistia futebol na sala, fui ao mercado da esquina. Ao retornar, o flagrei mexendo na minha gaveta de documentos. Só procurando uma caneta, mãe, desconversou, mas o nervosismo em sua voz acendeu um alerta em mim. Naquela noite, não consegui dormir. Algo estava profundamente errado. Levantei-me na madrugada e, movida por um instinto que não sabia possuir, revirei cuidadosamente aquela mesma gaveta. Encontrei, entre extratos bancários e contas pagas, um papel amassado com a minha assinatura várias vezes. Algumas perfeitas, outras tentativas claramente abandonadas. Meu coração gelou ao perceber. Fábio estava praticando para falsificar minha assinatura. Foi quando decidi procurar ajuda. Não contei para minha vizinha Zuleide, nem para minhas amigas do grupo de leitura. A vergonha de admitir que meu próprio filho poderia estar me roubando era grande demais. Em vez disso, busquei alguém que não me julgaria. Ronaldo Teixeira, um velho amigo de Antônio, advogado aposentado que sempre nos orientou em questões legais. Nosso encontro aconteceu na Praça 15 de Novembro, longe dos olhos e ouvidos de Fábio. Contei tudo, entre lágrimas contidas e pausas para recuperar o fôlego. Ronaldo ouviu em silêncio, seu rosto enrugado demonstrando preocupação crescente. Quando terminei, ele segurou minhas mãos envelhecidas com firmeza. Isolda, o que você está descrevendo é abuso financeiro contra idosos. É mais comum do que imagina. E, infelizmente, os perpetradores costumam ser os próprios familiares. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Abuso. Eu, uma vítima de abuso. Do meu próprio filho. Como chegamos a esse ponto? Precisamos agir com cuidado, continuou Ronaldo. Pessoas como Fábio podem se tornar perigosas quando percebem que estão perdendo o controle sobre suas vítimas. Vamos montar um plano. Nas semanas seguintes, seguindo orientações de Ronaldo, comecei a documentar tudo. Comprei um caderno novo, que escondia dentro da capa de uma enciclopédia antiga na estante. Fábio nunca se interessou por livros. Ali, anotei datas, valores, conversas, comportamentos suspeitos. Instalei um aplicativo secreto no celular que gravava nossas conversas. Solicitei ao banco extratos detalhados dos últimos 2 anos. O que descobri me deixou em choque. Em apenas 18 meses após a morte de Antônio, Fábio havia desviado mais de R$80 mil das minhas economias. Encontrei comprovantes de transferências para contas desconhecidas, saques em caixas eletrônicos distantes do meu bairro, compras em lojas de luxo e até pagamentos de resorts na praia. Tudo isso enquanto ele alegava desemprego e dificuldades financeiras. Mas o pior ainda estava por vir. Com a ajuda de Paulo, gerente do Itaú, onde mantenho conta há décadas, descobrimos 2 empréstimos consignados em meu nome.
com parcelas sendo debitadas diretamente da minha aposentadoria. As assinaturas nos contratos eram falsificações grosseiras da minha, mas que passaram despercebidas no sistema bancário. Quase R$ 200.000, Isolda, murmurou Paulo, ajustando os óculos enquanto analisava os documentos em sua mesa. Isso é crime, você sabe. Falsificação, estelionato, apropriação indébita. Saí do banco sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. No caminho para casa, parei em um banco da praça, observando crianças brincando, jovens passeando de mãos dadas, idosos jogando dominó. Vidas normais, sem traições familiares, sem filhos que roubam mães. Chorei silenciosamente, lágrimas que caíam não apenas pela dor da descoberta, mas pela inevitável decisão que precisaria tomar. Naquela mesma tarde, Marlene apareceu inesperadamente no meu apartamento. Sua expressão era diferente. Não havia o habitual sorriso forçado, nem as conversas superficiais sobre novelas ou receitas. Sentou-se na ponta do sofá, torcendo nervosamente a alça da bolsa, cara que eu agora sabia ter sido comprada com meu dinheiro. Dona Isolda, precisamos conversar. Começou, a voz quase um sussurro. É sobre o Fábio. Por um instante, temi que ela soubesse das minhas investigações, que viesse alertar o marido. Mas o que se seguiu foi uma confissão entrecortada por soluços. Marlene também era vítima de Fábio. Os abusos eram psicológicos, às vezes físicos. Ele a controlava através de humilhações constantes, ameaças de tirar Janaína dela, manipulações que a faziam duvidar da própria sanidade. Ele tem gastado muito dinheiro ultimamente, revelou. Roupas caras, jantares com pessoas que não conheço, apostas online. Quando pergunto de onde vem esse dinheiro, ele diz que são empréstimos que você ofereceu porque não tem mais o que fazer com tanto dinheiro na sua idade. Meu sangue ferveu ao ouvir aquilo. Então era assim que Fábio justificava seus roubos? Alegando que eu, que contava cada centavo da aposentadoria para comprar remédios, estaria distribuindo dinheiro por tédio? Marlene, ele está mentindo para você. Está roubando minhas economias, falsificando minha assinatura, fazendo empréstimos em meu nome. Os olhos dela se arregalaram, não de surpresa, mas de confirmação de suspeitas antigas. Eu imaginava algo assim. Ele anda obcecado com seu apartamento, Dona Isolda. Fala constantemente sobre como vocês deveriam vender e investir o dinheiro melhor. Tenho medo do que ele possa fazer. Aquela conversa marcou o início de uma improvável aliança. Marlene concordou em me ajudar, fornecendo informações sobre os movimentos de Fábio, fotografando documentos que ele guardava, alertando-me sobre seus planos. Em troca, prometi incluí-la e a Janaína no plano que estava elaborando com Ronaldo. Um plano para nos libertarmos todas de Fábio. A primeira ação concreta foi mudar as senhas de todas as minhas contas e cartões. Depois, com a orientação de Paulo, bloqueamos qualquer possibilidade de novos empréstimos em meu nome. Ronaldo iniciou discretamente um processo para contestar os empréstimos fraudulentos e registrou um boletim de ocorrência que ficaria adormecido até o momento certo. O plano estava em andamento quando Fábio me pediu o cartão para comprar material escolar para Janaína. A essa altura, eu já sabia que minha neta havia recebido uma bolsa integral na faculdade e todos os materiais necessários estavam incluídos. Era mais uma mentira, mais uma tentativa de acesso ao meu dinheiro. Entreguei o cartão, sabendo exatamente o que aconteceria. A senha havia sido alterada e eu ativei alertas instantâneos no celular para qualquer tentativa de uso. Quando a notificação apareceu, tentativa de compra, loja Elegância sem idade, R$ 3.800, negada. Senti uma estranha mistura de tristeza e triunfo. E então veio a ligação furiosa de Fábio, as ameaças, os insultos. Velha inútil, foi o mais leve deles. Enquanto sua voz transtornada ecoava pelo telefone, eu observava pela janela o pôr do sol tingindo o céu de Ribeirão Preto de tons alaranjados. Um pôr do sol que marcava não apenas o fim de um dia, mas o fim de uma era de submissão. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era a adrenalina, o sentimento de finalmente recuperar as rédeas da minha vida, de dizer não, depois de tantos sims submissos.
Liguei imediatamente para Ronaldo, que apenas disse: "Chegou a hora. Amanhã cedo, estarei aí com todos." Naquela noite, dormi surpreendentemente bem, como não dormia há anos. Sonhei com Antônio, seu sorriso gentil, suas mãos calejadas segurando as minhas. No sonho, ele apenas assentia com aprovação, como se dissesse: "Está fazendo certo, meu amor." A manhã seguinte nasceu clara e fresca, como se o próprio universo quisesse iluminar cada detalhe do que estava por vir. Preparei café forte, arrumei a sala, coloquei meu melhor vestido, aquele azul marinho que Antônio sempre elogiava. Era importante me sentir forte, digna. Não era apenas uma velha inútil defendendo suas economias. Era uma mulher reclamando sua dignidade, sua autonomia, sua vida. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Ronaldo foi o primeiro a chegar, carregando uma pasta grossa com documentos. Logo depois, Paulo do banco, com mais papéis. Marlene apareceu com Janaína. Minha neta me abraçou com força, sussurrando um "sinto muito", que valia mais que qualquer explicação. O último a chegar foi o sargento Adilson Pacheco, um homem corpulento de expressão séria, que Ronaldo havia envolvido na operação. Estávamos todos posicionados na sala quando ouvi o barulho familiar do carro de Fábio estacionando bruscamente. Passos pesados subiram as escadas. A chave, que eu nunca tive coragem de pedir de volta, girou na fechadura. E então, ele entrou como uma tempestade, o rosto contorcido pela raiva, pronto para o confronto que esperava ser apenas entre nós dois. "Sua velha manipuladora, como você ousa?" As palavras morreram em sua garganta quando ele registrou a presença das outras pessoas. Seu olhar saltou de rosto em rosto, inicialmente confuso, depois alarmado, finalmente calculista. "O que é isso? Uma intervenção?" Tentou sorrir, recuperando rapidamente a compostura. "Mãe, o que você anda inventando para essa gente?" Naquele momento crucial, quando todas as atenções se voltaram para mim, senti uma calma surpreendente me envolver. Era hora de confrontar não apenas Fábio, mas meus próprios medos, minhas fraquezas, minha culpa por ter permitido que chegássemos a esse ponto. "Não inventei nada, filho. Apenas mostrei a verdade que você mesmo escreveu com suas ações." E assim, com a voz mais firme que consegui reunir, comecei a desvendar o elaborado plano que Fábio havia construído para se apropriar do meu dinheiro, da minha casa, da minha autonomia, e como, silenciosamente, eu havia reunido as provas para detê-lo. A expressão dele mudava a cada nova revelação, cada documento apresentado, cada testemunho oferecido. Vi o desespero crescer em seus olhos quando entendeu a gravidade da situação. Não era apenas a mãe indefesa confrontando o filho abusivo. Era uma vítima armada com evidências irrefutáveis, apoiada pela lei, pela família e pela comunidade. O dia em que tudo explodiu começou como tantos outros, com um pedido aparentemente inocente de Fábio. Era uma terça-feira ensolarada. Eu regava minhas samambaias na varanda quando meu celular tocou. "Mãe, preciso de um favor", começou ele, com aquela voz mansa que usava quando queria algo. "Janaína está precisando de material para a faculdade. Sabe como é início de semestre, livros caros, cadernos." Hesitei por um instante. Nos últimos meses, após as descobertas que fiz com a ajuda do Dr. Ronaldo, eu vinha me preparando para o confronto final. Cada passo estava meticulosamente planejado, cada detalhe pensado. Mas nosso plano previa uma reunião em minha casa, não um confronto público. "Você não poderia pagar e depois eu te reembolso?" Perguntei, tentando ganhar tempo. "Estou sem limite no cartão, mãe." "Coisa da empresa. Estão reorganizando os benefícios." Mentiu descaradamente. Eu sabia que ele havia sido demitido há meses, informação que Marlene me confirmou em nossas conversas secretas. "Além disso, a Janaína quer que você opine sobre alguns livros. Você sempre teve bom gosto literário." Aquele elogio, que em outros tempos teria me deixado lisonjeada, agora soava como mais uma manipulação. Entretanto, mencionar minha neta era um golpe baixo. Ele sabia do meu ponto fraco. "Tudo bem", cedi finalmente. "Posso emprestar meu cartão. Quando você precisa dele?" "Estou passando aí daqui a meia hora", respondeu,
mal contendo a ansiedade na voz. Após desligar, imediatamente liguei para Ronaldo. Ele pediu meu cartão para comprar material escolar para Janaína. Devo seguir com o plano? Interessante, respondeu meu amigo advogado. Pode ser uma oportunidade. Dê o cartão, mas não mencione que mudou a senha. Vamos ver o que ele realmente pretende fazer. Mas, exatamente 27 minutos depois, a campainha tocou. Fábio entrou apressado, mal me dando um beijo rápido na testa. Parecia agitado, olhando constantemente para o relógio. Está com pressa, filho? Marquei de encontrar Janaína no shopping daqui a pouco. Respondeu, evitando meu olhar. Cadê o cartão? Entreguei o pequeno retângulo de plástico que, nas mãos erradas, poderia causar tanto estrago. Não gaste além do necessário, por favor. Minha aposentadoria só cai na semana que vem. Relaxa, mãe. É só material escolar, garantiu, já guardando o cartão na carteira. Qual é a senha mesmo? Esqueci. Aquela pergunta aparentemente casual era uma armadilha. Se eu desse a senha antiga, ele saberia que estava mentindo quando o cartão fosse recusado. Se desse a nova, estaria permitindo mais um roubo. A mesma de sempre, filho. Data do seu aniversário, respondi, optando pela ambiguidade. Ele assentiu e saiu apressado, deixando para trás apenas o cheiro forte do perfume caro, que, ironicamente, provavelmente havia sido comprado com meu dinheiro. Assim que a porta fechou, ativei o aplicativo do banco no celular para monitorar qualquer tentativa de uso do cartão. A ansiedade me corroía. Parte do plano estava em andamento, mas de forma improvisada. Liguei novamente para Ronaldo, atualizando-o, e ele prometeu ficar de prontidão. As horas seguintes foram de uma tensão silenciosa. Preparei um chá de camomila tentando acalmar os nervos, mas nem mesmo o aroma suave conseguia amenizar a angústia da espera. Às 16h42, a notificação que eu tanto temia e esperava chegou. Tentativa de compra. Loja Elegância Sem Idade. Shopping Ribeirão Centro. Valor: R$ 3.800. Negada. Senha incorreta. Meu coração disparou. Não era material escolar para Janaína. Era uma loja de roupas caríssimas, frequentada pela elite da cidade. E o valor: quase R$ 4.000 numa única compra, quando minha aposentadoria mensal mal chegava a 3. Menos de 2 minutos depois, meu celular tocou. O nome de Fábio piscava na tela, e respirei fundo antes de atender. Alô? O que veio a seguir foi uma explosão de fúria como jamais havia presenciado. A voz dele, geralmente controlada em público, estava transfigurada pelo ódio. Que palhaçada é essa? Você mudou a maldita senha do cartão? Tentei manter a calma, embora minhas mãos tremessem tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Fábio, achei que você ia comprar material para Janaína. O que está fazendo numa loja de... Cala a boca! Berrou ele, interrompendo-me brutalmente. Você mudou a senha do cartão, velha inútil. Estou aqui querendo pagar as roupas, com todo mundo olhando para minha cara. Ao fundo, ouvi vozes femininas. Não era Janaína, com certeza. Reconheci o timbre pretensioso de Neuza, minha ex-sogra, e a voz submissa de Marlene. Filho, não estou entendendo. Você disse que ia comprar material escolar, não roupas. E esse valor é... Foda-se o que eu disse! Fale essa senha agora, ou vou aí resolver isso pessoalmente! Você sabe do que sou capaz! Aquela ameaça velada fez meu sangue gelar. Sim, eu começava a descobrir do que meu próprio filho era capaz. As evidências estavam todas organizadas em pastas na gaveta da cômoda, prontas para o confronto planejado para o dia seguinte. Mas agora, o confronto estava acontecendo de forma inesperada, por telefone, com testemunhas ao redor dele no shopping. Foi quando tive uma epifania. Talvez fosse melhor assim. Um escândalo público, em um local movimentado, com pessoas ao redor, seria mais seguro para mim do que um confronto privado em casa. Não vou passar a senha, Fábio, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Um silêncio atônito se seguiu, como se ele não pudesse acreditar no que acabava de ouvir. Quando falou novamente, sua voz era baixa, ameaçadora. Você não faz ideia da burrada que está cometendo. Estou com a Neuza e a Marlene aqui. Temos compromissos. Estou fazendo o papel de idiota na frente de todo mundo.
Lamento que esteja passando por esse constrangimento, filho. Mas não posso permitir que gaste quase R$ 4.000 em roupas quando mal tenho dinheiro para meus remédios. Seus remédios? Explodiu novamente. É sobre isso? Acha que precisa economizar? Esqueceu que tem um apartamento avaliado em mais de R$ 500.000? Já passou da hora de vender aquela porcaria e me deixar administrar seu dinheiro adequadamente. Ali estava, finalmente explícito, o plano que ele vinha insinuando há meses. Vender meu lar, meu refúgio, o apartamento escolhido com tanto carinho por Antônio e por mim, para que ele administrasse o dinheiro, ou seja, o dissipasse em seus luxos e vícios. Meu apartamento não está à venda, Fábio, e meu dinheiro continuará sendo administrado por mim mesma. Ouvi uma respiração pesada do outro lado, seguida de um riso sarcástico que me arrepiou. Você acha mesmo que tem escolha? Uma velha caduca como você? Acha que pode me desafiar? Naquele momento, algo dentro de mim, um instinto de autopreservação que desconhecia, me fez pressionar o botão de gravação no celular. Um aplicativo que Ronaldo havia instalado justamente para situações como esta. Estou apenas protegendo o que é meu, filho. O que seu pai e eu construímos com tanto sacrifício. Sacrifício? Rugiu ele. Vocês viveram uma vidinha medíocre de classe média, enquanto eu tive que aguentar colegas de escola com carros do ano, viagens internacionais, roupas de marca. Agora que finalmente posso ter algo decente, você quer me negar isso? Depois de tudo que aturei com vocês? Cada palavra era como uma punhalada. Então era assim que ele via nossa vida familiar? Como um sacrifício que ele suportou, não como o lar amoroso que Antônio e eu tentamos construir. Filho, acho que precisamos conversar pessoalmente, com calma. Por que não? Chega de conversa. Última chance. Me diz essa senha ou vou até aí agora e você não vai gostar do que vai acontecer. O tom daquela ameaça explícita me fez tremer, mas algo dentro de mim se fortaleceu. Lembrei-me do plano, das provas reunidas, dos amigos esperando para me apoiar no dia seguinte. Está bem, Fábio. Venha até aqui. Estarei esperando. Ele pareceu momentaneamente desconcertado com minha calma. O quê? Você vai me dar a senha? Não, mas estarei aqui para conversarmos quando você chegar. Talvez seja melhor assim. Sua velha manipuladora. Acha que não sei o que está tentando fazer? Acha que tenho tempo para seus joguinhos? Eu vou até aí agora, e você vai me dar esse cartão com a senha correta, ou então... A ameaça ficou suspensa no ar, inacabada, mas perfeitamente compreensível. Desliguei o telefone enquanto ele ainda gritava, algo que jamais teria coragem de fazer semanas atrás. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, mas não era apenas de medo. Era também de adrenalina, de determinação. Imediatamente liguei para Ronaldo. Ele está vindo para cá, agora. Ameaçou-me diretamente. Estarei aí em 15 minutos, respondeu meu amigo, a preocupação evidente em sua voz. Ligue para o Sargento Pacheco também. O número está na sua agenda. E tranque todas as portas. Nos minutos seguintes, agi com uma lucidez surpreendente para alguém em estado de choque. Tranquei a porta da frente e coloquei a corrente de segurança. Verifiquei as janelas. Liguei para o Sargento Pacheco, que prometeu enviar uma viatura imediatamente. Depois, liguei para Paulo do banco, atualizando-o sobre a situação. Dona Isolda, não abra a porta para ele de jeito nenhum, instruiu-me o gerente. A polícia deve chegar primeiro. Temos todas as provas das fraudes, não se esqueça disso. Enquanto esperava, fui até o quarto e peguei a pasta azul onde guardava todas as evidências dos crimes de Fábio. Coloquei-a sobre a mesa da sala, bem visível. Se ele irrompesse pela porta, veria imediatamente do que se tratava. Talvez isso o fizesse recuar. O interfone tocou estridente, fazendo-me saltar. Era o porteiro do prédio. Dona Isolda, seu filho está aqui bastante alterado. Devo deixá-lo subir? Hesitei por um instante. A polícia ainda não havia chegado, nem Ronaldo. Ele está sozinho? Sim, senhora. Respirei fundo. Pergunte se ele pode esperar 5 minutos. Diga que estou no banho. Aquela pequena mentira me daria alguns minutos preciosos. Corri para a cozinha e enchi um copo d'água, tentando acalmar meu coração acelerado. A campainha do apartamento tocou. Ronaldo chegara.
ofegante e preocupado. Ele já está no prédio, informei. O porteiro está tentando atrasá-lo. Ótimo, respondeu meu amigo, colocando sua própria pasta de documentos sobre a mesa. O sargento Pacheco está a caminho. Paulo também. E tenho uma surpresa. Janaína está vindo. Janaína? Mas ela não estava no shopping com ele? Não. Ele mentiu, como suspeitávamos. Janaína está na faculdade desde cedo. Liguei para ela assim que você me avisou. E ela insistiu em vir. Disse que tem algo importante para acrescentar. Mal tivemos tempo de organizar nossos pensamentos quando ouvimos passos pesados no corredor, seguidos de um soco violento na porta. Abra essa porta agora, sua velha maldita! A voz de Fábio estava irreconhecível, distorcida pela fúria. Mais golpes na madeira, fazendo a porta estremecer nas dobradiças. Isolda, não abra! Sussurrou Ronaldo pegando o telefone. Vou avisar o sargento que a situação é urgente. Os golpes continuaram, junto com ameaças cada vez mais explícitas. Vizinhos começaram a abrir suas portas, alarmados com o barulho. Ouvi a voz da dona Zuleide do 302, perguntando o que estava acontecendo, e Fábio vociferando para que ela se afastasse. Foi quando ouvimos o som de passos apressados subindo as escadas, e uma voz jovem gritando: "Pai, para com isso!" Janaína havia chegado, e pelo que pude ver pela olho mágico, não estava sozinha. Marlene estava com ela, o rosto marcado por lágrimas, mas a postura surpreendentemente ereta, determinada. "Que diabos vocês estão fazendo aqui?" perguntou Fábio, momentaneamente distraído de seu ataque à minha porta. "Acabando com essa loucura", respondeu Marlene, com uma firmeza que eu nunca havia presenciado nela. "Chega, Fábio, chega de mentiras, de manipulações, de ameaças. Do que você está falando, sua louca? Vamos embora daqui." Ele agarrou o braço de Marlene com violência visível, fazendo-a se encolher de dor. Foi o suficiente para que eu abrisse a porta, incapaz de assistir aquilo sem intervir. "Solte-a, Fábio!" exigi, com uma autoridade que não sabia possuir. Seus olhos se voltaram para mim, injetados de ódio. Por um instante aterrorizante, pensei que ele fosse avançar, mas então notou Ronaldo parado atrás de mim e hesitou. "O que é isso? Uma emboscada?" Chamou seu namoradinho advogado para me assustar? "Não, filho", respondi com tristeza genuína. "Chamei ajuda porque tenho medo do que você se tornou, do que é capaz de fazer." Naquele momento, o elevador se abriu, revelando o sargento Pacheco e 2 policiais uniformizados. Paulo, o gerente do banco, vinha logo atrás, carregando uma pasta semelhante à de Ronaldo. A expressão de Fábio mudou instantaneamente, do ódio à incredulidade, da incredulidade ao pânico. Tentou recuar, mas o corredor estreito estava agora bloqueado por Marlene e Janaína de um lado, e pelas autoridades de outro. "O que significa isso?" perguntou, a voz agora desprovida da arrogância anterior. "Mãe, o que você fez?" "O que deveria ter feito há muito tempo, filho. Protegi a mim mesma. E de certa forma estou protegendo você também, de se afundar ainda mais em crimes que poderiam lhe custar décadas de liberdade." O sargento Pacheco se aproximou, observando a cena com olhos profissionais treinados para avaliar situações de conflito. "Senhor Fábio Pimentel? Temos algumas perguntas sobre certos documentos bancários com assinaturas suspeitas." "Não sei do que estão falando", respondeu meu filho, tentando recuperar a compostura. "Isso é um mal-entendido. Minha mãe está confusa. Tem lapsos de memória." "Não é, mãe. Aquela tentativa desesperada de me desqualificar, de me retratar como senil e incapaz, foi a confirmação final de que eu havia tomado a decisão certa." Endireitei os ombros e encarei meu filho nos olhos. "Estou perfeitamente lúcida, Fábio. Lúcida o suficiente para reunir todas as provas das suas fraudes, das suas falsificações, dos seus roubos sistemáticos contra sua própria mãe." "E contra mim também", acrescentou Marlene, dando um passo à frente. "Os empréstimos que fez em meu nome sem meu conhecimento, os documentos que me forçou a assinar." "E contra mim, pai", disse Janaína, a voz embargada, mas firme. "O dinheiro da minha poupança que você pegou para investir e nunca mais vi." Fábio olhava de um rosto para outro, como um animal encurralado buscando uma saída. Seus olhos se fixaram nos meus,
suplicantes. Mãe, você não vai fazer isso comigo. Sou seu filho. Seu único filho. Aquelas palavras, que em outros tempos teriam me feito recuar, agora só reforçavam minha determinação. Sim, ele era meu filho. E por isso mesmo, por amor a ele, eu precisava colocar limites que deveriam ter sido impostos há muito tempo. É exatamente por ser minha família que isso dói tanto, Fábio. Mas você escolheu esse caminho. Agora teremos que percorrê-lo até o fim. O sargento Pacheco deu um passo à frente. Senhor Pimentel, precisamos que nos acompanhe à delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Isso é ridículo! Não vou a lugar nenhum! Fábio tentou se esquivar, mas os 2 policiais já o flanqueavam. Não torne as coisas mais difíceis, aconselhou o sargento. Já temos evidências suficientes para um mandado de prisão, mas estamos dando a chance de esclarecer a situação primeiro. Enquanto os policiais conduziam meu filho para o elevador, ele se virou uma última vez, seu rosto uma máscara de fúria e desespero. Você vai se arrepender disso, mãe. Eu juro que vai. Aquela ameaça final pairou no ar como uma nuvem escura, mas estranhamente não senti mais medo. O pior já havia passado. O confronto que tanto temi, a exposição das verdades dolorosas, a quebra definitiva dos laços de confiança. Quando as portas do elevador se fecharam, levando Fábio e os policiais, senti meus joelhos fraquejarem. Ronaldo e Paulo me ampararam, conduzindo-me de volta ao apartamento. Marlene e Janaína me seguiram, os rostos marcados por emoções contraditórias: alívio, tristeza, culpa, esperança. Sentada em minha poltrona preferida, observei aquele grupo improvável reunido em minha sala. Pessoas que, por diferentes motivos, haviam se unido para interromper um ciclo de abuso que poderia ter continuado indefinidamente. E agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para os presentes. Foi Janaína quem respondeu, ajoelhando-se ao meu lado e segurando minhas mãos enrugadas entre as suas, jovens e firmes. Agora, vovó, começamos de novo, todos nós. Deitada em minha cama naquela noite, após o turbilhão de acontecimentos no corredor do meu prédio, eu observava o teto com os olhos abertos, repassando os últimos meses em minha mente. Como uma bibliotecária que organizou livros por décadas, meus pensamentos buscavam uma ordem cronológica, um catálogo de eventos que me trouxeram até aqui. O confronto com Fábio não foi um impulso repentino de coragem. Foi o clímax de um plano meticuloso que construí em silêncio, como uma aranha paciente tecendo sua teia. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de março, 3 semanas após eu ter encontrado aquele papel com tentativas de falsificação da minha assinatura na gaveta de documentos. O encontro com Ronaldo na praça abriu meus olhos, mas ainda faltava coragem para agir. Foi uma reportagem na televisão que acendeu a primeira faísca. Sentada na sala com meu chá de erva cidreira, assisti a uma matéria sobre golpes contra idosos. Uma senhora, talvez uns 5 anos mais velha que eu, relatava como seu sobrinho havia desviado todas as suas economias. O que me impressionou não foi o golpe em si. A essa altura, já conhecia bem essa realidade, mas a dignidade daquela mulher, a força em sua voz frágil quando declarou: "Eles contam com nosso silêncio, com nossa vergonha, mas eu não me calarei." Aquelas palavras me acompanharam pela noite, ecoando enquanto eu fitava a foto de Antônio na mesinha de cabeceira. O que ele faria nesta situação? Meu marido, sempre tão justo, tão protetor? Você merece respeito, Isolda, ele costumava dizer. Nunca se esqueça disso. Na manhã seguinte, tomei a primeira decisão concreta. Comprei um caderno novo, de capa dura, cor verde escuro. Na primeira página, escrevi com letra caprichada: evidências. E assim começou minha investigação particular. Meu dossiê secreto sobre os crimes de meu próprio filho. Dividi o caderno em seções meticulosamente organizadas: transferências bancárias, empréstimos fraudulentos, tentativas de falsificação, ameaças verbais, gaslighting. Esta última palavra eu havia aprendido recentemente, pesquisando na internet da biblioteca pública, longe dos olhos de Fábio, que monitorava meu celular. Descrevia perfeitamente o que ele fazia quando insinuava que eu estava ficando senil, que tinha imaginado coisas, que havia autorizado gastos e depois esquecido.
Paralelamente ao caderno físico, que mantinha escondido dentro de um velho álbum de receitas que Fábio jamais abriria, criei um e-mail secreto usando os computadores da biblioteca. Dali, escaneava documentos importantes e os enviava para mim mesma, criando um arquivo digital das provas caso algo acontecesse com o caderno. Minha primeira aliada inesperada foi Cleide Fontes, minha amiga da igreja. Sempre observadora, ela notou meu nervosismo durante os cultos, especialmente quando Fábio vinha me buscar. Após semanas reunindo coragem, confidenciei parte da situação a ela depois da missa de domingo. Isolda, isso não é normal, disse Cleide com firmeza, sentada ao meu lado no banco da praça em frente à igreja. Filho nenhum tem direito de controlar o dinheiro da mãe assim. Mas ele diz que só quer me ajudar, que estou ficando confusa com as finanças. Bobagem, cortou ela, com a franqueza que sempre apreciei em nossa amizade. Você catalogou livros e administrou o orçamento da biblioteca por décadas. Era você quem cuidava das contas da casa quando Antônio era vivo. Desde quando ficou confusa? Aquela pergunta simples despertou algo em mim. Era verdade. Durante toda a minha vida adulta, fui eu quem administrou nosso lar. Antônio nunca questionou minha competência com números e organização. Por que agora, aos 73 anos, eu teria subitamente perdido essa capacidade? Cleide não apenas me ofereceu apoio moral, mas ajuda prática. Seu sobrinho trabalhava no fórum e conseguiu informações sobre como registrar um boletim de ocorrência sem alertar o suspeito. Ela também me acompanhou em visitas casuais ao banco, que na verdade eram reuniões estratégicas com Paulo, o gerente. Paulo foi outra peça fundamental no meu plano. Inicialmente reticente, assuntos familiares são complicados, Dona Isolda. Ele mudou completamente de postura quando apresentei os primeiros indícios concretos de falsificação. Como gerente com décadas de experiência, ele reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Isso é fraude, pura e simples, declarou, ajustando os óculos enquanto examinava um dos contratos de empréstimo. Esta assinatura nem se parece com a sua registrada em nosso sistema. Em sigilo absoluto, Paulo me ajudou a rastrear cada movimentação financeira dos últimos 2 anos. O resultado foi estarrecedor. Mais de 195 mil reais haviam sido desviados através de diferentes mecanismos. Empréstimos consignados que comprometiam quase 40% da minha aposentadoria. Transferências para contas desconhecidas. Saques em cidades vizinhas, em dias em que eu claramente não poderia ter estado lá. A senhora tem um caso sólido, afirmou Paulo, depois de compilarmos toda a documentação. Mas precisa estar preparada para as consequências. Estamos falando do seu filho. Aquelas palavras pesavam como chumbo. Sim, era meu filho. O menino que embalei em meus braços, que ensinei a ler, cujos joelhos esfolados beijei para sarar. Como chegamos a este ponto? Em que momento perdi aquela criança e ganhei este homem ameaçador, capaz de explorar a própria mãe? A virada mais surpreendente no meu plano veio através de Marlene, minha nora. Até então, eu a via como cúmplice de Fábio, beneficiária dos luxos financiados com meu dinheiro. Sua visita inesperada naquela tarde mudou tudo. Dona Isolda? Começou ela, sentada rigidamente na ponta do sofá. Preciso lhe contar algo, mas tenho medo. Medo de quê, Marlene? De Fábio. Do que ele pode fazer quando descobrir que vim falar com a senhora. Aquela admissão abriu as comportas. Durante as 2 horas seguintes, Marlene revelou um lado da vida com meu filho que eu apenas suspeitava. Os abusos não eram apenas financeiros, nem direcionados apenas a mim. Marlene vivia sob constante vigilância, ameaças veladas, humilhações. Ele controlava suas roupas, suas amizades, seu telefone. A submissão que eu observava não era traço de personalidade, era estratégia de sobrevivência. Por que não o deixa? Perguntei ingenuamente. O sorriso triste que recebi como resposta me ensinou mais sobre relacionamentos abusivos do que qualquer livro que cataloguei em minha carreira. Ele jurou que se eu tentasse sair, tiraria Janaína de mim. Tem amigos influentes no fórum. Diz que provaria que sou instável, incapaz. Já plantou essa ideia na cabeça de várias pessoas. Reconheci a tática imediatamente. Era a mesma que ele usava comigo.
insinuando minha incompetência mental para justificar o controle das minhas finanças. O mesmo padrão, aplicado a diferentes vítimas. Além disso, continuou Marlene, para onde eu iria? Não tenho família na cidade. Abandonei meus estudos quando nos casamos. Meu salário de caixa no supermercado mal pagaria um aluguel decente. Naquele momento, meu plano ganhou novos contornos. Não se tratava apenas de me proteger, mas de libertar outras pessoas da teia de manipulação que Fábio havia construído. Precisava ser cuidadoso, abrangente, à prova de falhas. Marlene, o que vou propor pode parecer assustador, mas preciso de sua ajuda. E em troca, prometo que não deixarei você e Janaína desamparadas. Nosso pacto secreto foi selado naquela tarde. Marlene se tornaria minha informante interna, documentando comportamentos abusivos, fotografando documentos comprometedores, alertando-me sobre os planos de Fábio. Em troca, garantiria que ela e minha neta tivessem proteção financeira e jurídica quando tudo viesse à tona. Janaína entrou no esquema algumas semanas depois. Minha neta, sempre perceptiva, havia notado as mudanças no comportamento do pai há anos, mas não sabia como intervir. Quando soube dos planos que Marlene e eu estávamos tecendo, não hesitou em se juntar a nós. Vovó, ele pegou todo o dinheiro que vovô deixou para minha faculdade, revelou ela, durante um encontro secreto no restaurante Sabor de Minas, longe dos olhos vigilantes de Fábio. Disse que tinha investido, mas quando pedi para ver os comprovantes, ele explodiu. Chamou-me de ingrata, disse que eu não confiava nele. O círculo de aliados se expandia, cada um trazendo uma peça do quebra-cabeça. Ronaldo cuidava da parte jurídica, preparando a documentação necessária para um possível processo criminal. Paulo organizava as evidências bancárias. Cleide oferecia apoio logístico, como um local seguro para guardar documentos importantes. Marlene e Janaína coletavam provas dentro da própria casa de Fábio. Mas precisávamos de mais um elemento: autoridade policial. Foi Ronaldo quem sugeriu o sargento Adilson Pacheco, um oficial experiente da delegacia do idoso. Ele já viu de tudo, Isolda, explicou meu amigo advogado. Não vai se espantar, nem julgar. E o mais importante, sabe como conduzir casos como o seu com a discrição necessária. Meu primeiro encontro com o sargento Pacheco aconteceu na sala reservada da Biblioteca Municipal, local onde trabalhei por décadas e ainda mantinha acesso. Ali, longe de olhares curiosos, apresentei meu caderno verde de evidências, agora preenchido com dezenas de páginas de anotações meticulosas, datas precisas, valores exatos. O sargento folheou o material em silêncio, ocasionalmente franzindo o senho ou assentindo. Quando finalmente levantou os olhos, vi algo que não esperava: respeito. Dona Isolda, em 27 anos de carreira policial, raramente vi um caso tão bem documentado. A senhora faria uma excelente investigadora. Aquele elogio, vindo de um profissional experiente, trouxe um rubor às minhas faces enrugadas. Por tanto tempo, Fábio havia martelado a ideia de minha incompetência que quase acreditei nela. O que precisamos agora é definir a estratégia, continuou o sargento. Podemos seguir por duas vias: um flagrante, onde pegamos seu filho no ato de alguma fraude, ou uma abordagem mais controlada, com intimação formal após reunirmos todas as provas. Optamos inicialmente pela segunda via. Parecia mais segura, mais civilizada. O plano era simples. Após consolidar todo o material, marcaríamos uma reunião em minha casa, com todos os envolvidos presentes. Apresentaríamos as evidências a Fábio e ofereceríamos duas alternativas: cooperação voluntária, devolvendo o dinheiro desviado e buscando tratamento para seus problemas, ou processo criminal completo. Definimos a data para uma quinta-feira, quando sabíamos que Fábio não teria compromissos que pudessem servir de desculpa para a ausência. Cada participante tinha seu papel bem definido. Ronaldo apresentaria as implicações legais. Paulo, as evidências bancárias. O sargento Pacheco garantiria a segurança e explicaria o processo criminal, caso necessário. Marlene e Janaína ofereceriam seus próprios testemunhos dos abusos. E eu, como peça central daquele xadrez doloroso,
Confrontaria meu filho com a decepção de uma mãe traída em sua confiança mais profunda. Todo esse arranjo meticuloso foi atropelado pelos eventos no shopping. A ligação furiosa de Fábio, suas ameaças explícitas, aceleraram nosso cronograma. Em questão de horas, tivemos que adaptar um plano que levou meses para ser arquitetado. Mas havia um elemento adicional no meu plano secreto que ninguém, exceto Ronaldo, conhecia. Algo que eu vinha preparando paralelamente à coleta de evidências contra Fábio. 3 meses antes, procurei discretamente uma imobiliária especializada em propriedades para a terceira idade. Meu apartamento no condomínio Morada dos IPs, embora cheio de recordações, tornara-se grande demais para mim sozinha. E mais importante, era o alvo da cobiça de Fábio, que frequentemente insinuava que eu deveria vendê-lo para aproveitar o dinheiro enquanto ainda tinha saúde. O corretor, um senhor discreto chamado Joaquim, entendeu perfeitamente minhas necessidades. A senhora quer algo menor, mais seguro e longe do conhecimento de terceiros, correto? Exatamente. Encontramos uma casa térrea encantadora num condomínio fechado para idosos na periferia de Ribeirão Preto. Área verde abundante, vizinhos da mesma faixa etária, segurança 24 horas e, o mais importante, um centro médico dentro do próprio condomínio. O preço era significativamente menor que o valor do meu apartamento, o que me permitiria usar a diferença para outro propósito secreto. Quero criar um fundo educacional para minha neta, expliquei ao gerente de investimentos que Ronaldo me recomendou. Mas com uma condição especial. O dinheiro só pode ser acessado diretamente por ela, para fins específicos de educação, e com minha autorização expressa enquanto eu viver. O gerente, acostumado com arranjos familiares complexos, não fez perguntas. Criamos uma estrutura jurídica blindada, onde nem mesmo advogados habilidosos, que Fábio certamente contrataria, poderiam quebrar as cláusulas que protegiam aquele patrimônio. A venda do apartamento aconteceu em tempo recorde, graças à localização privilegiada e ao bom estado de conservação. A compra da casa nova foi finalizada na mesma semana. O restante do dinheiro foi imediatamente transferido para o Fundo Educacional de Janaína, com cláusulas adicionais que permitiriam a Marlene acessar parte dos recursos caso precisasse se reestabelecer longe de Fábio. Todo esse processo ocorreu sem que meu filho suspeitasse de nada. Aos seus olhos, eu continuava sendo a mesma idosa ingênua, facilmente manipulável. Continuei permitindo pequenos empréstimos, fingindo acreditar em suas desculpas, enquanto silenciosamente preparava o golpe final em seu plano de se apropriar dos frutos de uma vida inteira de trabalho honesto, meu e de Antônio. A única pessoa além de Ronaldo que sabia dessas movimentações era Janaína. Numa tarde de confidências, mostrei-lhe os documentos do Fundo Educacional. Vovó, isso é... não sei nem o que dizer. Seus olhos jovens se encheram de lágrimas enquanto lia os termos do contrato. A senhora fez tudo isso por mim? Por você e por mim também, minha querida. Seu avô e eu sempre acreditamos no poder transformador da educação. Este dinheiro garantirá que você possa estudar o quanto quiser, sem depender de ninguém. E também é minha forma de garantir que o patrimônio que construímos vá para quem realmente valoriza. Mas e a casa nova? A senhora vai morar sozinha lá? Por enquanto, sim. Mas há espaço para visitas? E quem sabe, no futuro, se sua mãe precisar de um recomeço? O entendimento brilhou nos olhos de minha neta. Ela me abraçou com força, sussurrando um agradecimento que vinha da alma. Naquele momento, senti que, apesar de toda a dor envolvida no processo de desmascarar Fábio, algo bom florescia daquele terreno árido. Na véspera do confronto planejado, que acabou acontecendo de forma antecipada e caótica devido ao incidente no shopping, finalizei os últimos detalhes. Transferi os documentos da casa nova para um cofre bancário, acessível apenas a Ronaldo caso algo me acontecesse. Preparei uma mala pequena com itens essenciais, pronta para uma saída emergencial se a situação com Fábio escalasse perigosamente. E, talvez o mais simbólico, removi a fotografia dele da estante da sala, guardando-a numa caixa junto com outras memórias de um tempo mais feliz. Quando sentei para escrever a última entrada no meu caderno verde de evidências,
Permiti que algumas lágrimas caíssem sobre o papel. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de uma complexa mistura de emoções. Alívio por finalmente agir, orgulho pela coragem tardiamente encontrada, e sim, profunda melancolia pelo filho que havia perdido. Não para a morte, mas para algo talvez mais definitivo, a transformação em alguém irreconhecível, capaz de explorar as pessoas que deveria amar e proteger. Amanhã será o dia da verdade. Escrevi com letra trêmula. Que Deus nos dê força, a mim para seguir adiante e a Fábio para reconhecer seus erros e buscar redenção. Fechei o caderno, desconhecendo que o confronto chegaria antes do previsto, desencadeado por uma senha de cartão alterada e a fúria de um homem acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. O plano que levei meses construindo em segredo estava prestes a ser posto à prova da maneira mais inesperada. O sol nasceu tímido naquela manhã, filtrando-se preguiçosamente pelas frestas da cortina de meu quarto. Após a turbulência do dia anterior, a ligação ameaçadora de Fábio, o confronto no corredor, a intervenção policial, eu esperava sentir exaustão. Surpreendentemente, acordei com uma clareza mental que não experimentava há anos, como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros, permitindo-me finalmente respirar completamente. Levantei-me com cuidado, sentindo as juntas protestarem como faziam todas as manhãs. A artrite não dava trégua, mesmo em dias de transformação. Na cozinha, preparei meu café da forma que apreciava, forte, com um fio de leite e sem açúcar. Antônio sempre brincava que meu café refletia minha personalidade. Intenso, mas com um toque de suavidade. Sorri com a lembrança, percebendo que conseguia agora pensar em meu falecido marido com saudade afetuosa, não mais com aquela dor lacerante misturada à culpa por não estar protegendo adequadamente o que construímos juntos. O telefone tocou às 8h12. Era Ronaldo. Bom dia, Isolda, como se sente? Estranhamente em paz. Respondi com honestidade. E preocupada, é claro. Como estão as coisas? Fábio passou a noite na delegacia. O delegado permitiu que ele ficasse na sala de espera, não na cela, por enquanto. Está sendo interrogado neste momento. Ele falou alguma coisa? Sobre mim? Sobre o que aconteceu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Tentou alegar que você está senil, que inventou tudo. A estratégia clássica. Mas os documentos falam por si, Isolda. O perito grafotécnico já confirmou preliminarmente que as assinaturas nos empréstimos são falsificações grosseiras. Assente em silêncio, mesmo sabendo que meu amigo não podia me ver. Aquela confirmação oficial não trazia satisfação, apenas a tristeza de ter minhas suspeitas validadas de forma tão concreta. E agora? Perguntei finalmente. Agora temos uma decisão importante. O delegado disse que há evidências suficientes para indiciar Fábio por estelionato, falsificação de documento particular, violência patrimonial contra idoso e ameaça. Mas antes de prosseguir, ele quer saber se você deseja representar criminalmente contra seu filho. Aquela pergunta, embora esperada, atingiu-me como um golpe físico. Era o momento decisivo que eu tanto temia. Processar meu próprio filho, sangue do meu sangue, o menino que um dia embalei nos braços? Posso pensar um pouco? Pedi, a voz trêmula. Claro, respondeu Ronaldo gentilmente. Mas há outra coisa que você precisa saber. Marlene esteve na delegacia esta manhã. Registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica. Parece que o episódio de ontem lhe deu coragem para formalizar o que vinha sofrendo há anos. Aquela informação mudava tudo. Não era mais apenas sobre mim e minha relação com Fábio. Outras pessoas estavam finalmente tomando posição, buscando justiça e proteção. Se eu recuasse agora, que mensagem passaria para Marlene? Para Janaína? Vou representar, decidi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Mas quero encontrá-lo antes, Ronaldo. Preciso olhar nos olhos do meu filho uma última vez, antes que tudo se torne irrevogavelmente oficial. 2 horas depois, entrei na delegacia de proteção ao idoso, acompanhada por Ronaldo e pelo sargento Pacheco. O lugar era mais acolhedor do que eu imaginava. Paredes em tons suaves, cadeiras confortáveis, cartazes informativos sobre direitos dos idosos.
Uma tentativa consciente de tornar menos intimidador um ambiente que, por natureza, lidava com situações dolorosas. O delegado, um homem de meia-idade chamado Dr. Maurício, recebeu-me em sua sala com uma gentileza que me pegou desprevenida. Dona Isolda, é um prazer conhecê-la, embora lamente as circunstâncias. O sargento Pacheco me falou muito sobre a senhora, sobre sua coragem, sua organização meticulosa das evidências. Obrigada, respondi, acomodando-me na cadeira oferecida. Mas não me sinto particularmente corajosa hoje. Apenas resoluta. Compreendo perfeitamente. Antes de prosseguirmos com sua solicitação de encontrar seu filho, preciso deixar algo muito claro. A senhora não tem obrigação alguma de falar com ele. Na verdade, considerando as ameaças recentes, poderíamos argumentar que não é recomendável. Agradeço a preocupação, doutor, mas passei a vida inteira enfrentando os problemas de frente. Não vou mudar agora. O delegado assentiu, reconhecendo a determinação por trás de minhas palavras. Nesse caso, organizaremos um encontro supervisionado. O sargento Pacheco e um escrivão estarão presentes o tempo todo. Ao primeiro sinal de agressividade ou manipulação por parte do seu filho, encerraremos imediatamente. Concordei com os termos, e 15 minutos depois, fui conduzida a uma sala de reuniões. Meu coração acelerou ao ver Fábio sentado do outro lado da mesa. Parecia menor de alguma forma. O terno impecável do dia anterior estava amarrotado, a barba por fazer, olheiras profundas marcavam seu rosto. Nossos olhares se encontraram, e por um breve instante, pensei ver o menino que um dia conheci, vulnerável, assustado. "Mãe!" pronunciou ele, a voz rouca. "Que bom que veio." Sentei-me cuidadosamente, mantendo uma distância segura. O sargento Pacheco permaneceu de pé, em silêncio vigilante, enquanto o escrivão se posicionava discretamente num canto, pronto para registrar nossa conversa. "Como está se sentindo?" perguntei, por não saber como mais começar. Um riso amargo escapou dos lábios dele. "Como acha que estou? Passei a noite numa delegacia. Minha esposa me denunciou, minha filha não atende minhas ligações, e minha própria mãe me acusa de crimes que podem me levar à prisão. Estou ótimo, não é mesmo?" O sarcasmo era uma defesa familiar. Fábio sempre recorria a ele quando se sentia acuado. Respirei fundo, recusando-me a ser desviada por provocações. "Estou aqui porque, apesar de tudo, você é meu filho. E porque preciso entender. Por quê? Por que o quê, mãe? Por que roubar de mim? Por que falsificar minha assinatura? Por que me ameaçar quando tentei proteger o pouco que me resta?" Seu olhar desviou do meu, fixando-se na mesa entre nós. Por um momento pensei que se recusaria a responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de algo que não consegui identificar completamente. Talvez uma mistura de vergonha e justificativa. Começou pequeno, sabe? Um empréstimo aqui, uma transferência ali, coisas que eu realmente pretendia devolver. Mas então, ficou fácil demais. Você confiava tanto em mim, nunca questionava. E eu tinha contas, compromissos, uma imagem a manter. "Que imagem, Fábio? Para quem?" "Para todos. Para os amigos do clube, para a família da Marlene, para os colegas de trabalho. Você não faz ideia da pressão, mãe. Do que é preciso hoje para ser considerado bem-sucedido." Aquela justificativa soava tão vazia, tão profundamente desconectada da realidade que quase ri. Quase. "E isso justifica roubar sua própria mãe? Ameaçá-la? Fazê-la duvidar da própria sanidade?" Ele teve a decência de parecer constrangido, pelo menos. Eu perdi o controle. As coisas escaparam das minhas mãos. Os empréstimos, as dívidas de jogo, um buraco cada vez maior que eu tentava tapar abrindo outros. "Jogos?" perguntei, surpresa com essa nova informação. "Que tipo de jogos?" "Apostas online, principalmente. Começou como diversão, depois tornou-se uma necessidade, sempre achando que a próxima aposta recuperaria tudo o que perdi." Fechei os olhos por um instante, absorvendo aquela revelação. Um vício. Talvez isso explicasse parte do comportamento errático, a necessidade constante de dinheiro, as mentiras compulsivas. Não justificava, mas explicava. "Por que não pediu ajuda, filho?"
Por que não disse a verdade? Um sorriso triste curvou seus lábios. E admitir o fracasso? Para você, que sempre me viu como o filho perfeito? Para Marlene e Janaína? Para os Rodrigues, que já me consideram o genro fracassado que arrastou a filha para uma vida medíocre? Era como olhar através de um espelho distorcido. A imagem que Fábio tinha de si mesmo e das expectativas ao seu redor era completamente deformada pela pressão, pelo orgulho, pelos vícios. Eu nunca precisei de um filho perfeito, respondi suavemente. Só precisava de um filho honesto. Aquelas palavras simples pareceram atingi-lo mais profundamente que qualquer acusação. Seus ombros caíram e, pela primeira vez, vi lágrimas genuínas se formarem em seus olhos. É tarde demais, não é? Para consertar isso. Não respondi imediatamente. Era tarde? O dano financeiro era imenso. A confiança, completamente erodida. O trauma emocional deixaria cicatrizes permanentes. Em mim, em Marlene, em Janaína. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser como antes. Para voltarmos ao que éramos antes? Sim, é tarde. Mas para você reconstruir sua vida, buscar tratamento, tentar reparar parte do dano causado? Para isso nunca é tarde demais. A escolha é sua, Fábio. Nossa conversa continuou por mais alguns minutos, mais contida, mais honesta talvez do que havíamos sido um com o outro em anos. Quando o sargento Pacheco indicou que nosso tempo estava acabando, levantei-me com uma estranha mistura de tristeza e libertação. "O que vai acontecer agora?" perguntou Fábio, a incerteza evidente em sua voz. "Você enfrentará as consequências legais de suas ações", respondi com firmeza. "E eu seguirei com minha vida, uma vida que você não controla mais." Saí da sala sem olhar para trás, as pernas mais firmes do que esperava. No corredor, encontrei rostos familiares esperando. Ronaldo, Paulo do banco e, surpreendentemente, Janaína. Minha neta avançou imediatamente, envolvendo-me num abraço apertado. "Vovó, a senhora está bem? Como foi?" "Difícil, mas necessário", respondi, acariciando seus cabelos escuros tão parecidos com os de Antônio. "Onde está sua mãe?" Finalizando alguns documentos. O delegado concedeu uma medida protetiva para nós duas. "Não podemos voltar para casa, então..." Sorri, percebendo que era hora de revelar a última parte do meu plano. "Tenho uma surpresa para vocês duas. Algo que preparei há algum tempo, esperando que um dia pudesse ser útil." Naquela mesma tarde, dirigi com Ronaldo, Janaína e Marlene até o condomínio Vale Sereno, onde minha nova casa aguardava. Durante o trajeto, expliquei sobre a venda secreta do apartamento, a aquisição da casa térrea, o fundo educacional para Janaína. As expressões de espanto deram lugar a lágrimas de gratidão, especialmente quando mencionei que havia um quarto extra, perfeitamente adequado para Marlene, caso precisasse de um lugar para recomeçar. "A senhora planejou tudo isso em segredo?" perguntou Marlene, a voz embargada pela emoção. "Enquanto nós nem imaginávamos." "Digamos que minhas habilidades de organização da biblioteca foram úteis para algo além de catalogar livros", respondi com um sorriso tímido. "E tive excelentes conselheiros." Ao chegarmos ao condomínio, a visão dos jardins bem cuidados, das alamedas arborizadas e da segurança discreta na entrada já transmitia a sensação de paz que eu buscava. Mas foi ao abrir a porta da casa número 17 que senti verdadeiramente o impacto da minha decisão. Era modesta comparada ao apartamento que vendi, mas perfeitamente adequada às minhas necessidades atuais. Sala ampla com luz natural abundante. Cozinha funcional com bancadas baixas, adaptadas para alguém da minha estatura. Quartos no mesmo nível, sem escadas para desafiar minhas articulações cansadas. E o melhor, um pequeno jardim nos fundos, onde já visualizei as violetas e samambaias que traria do antigo lar. "É perfeita", murmurou Janaína, explorando os cômodos com curiosidade juvenil. "E aquele prédio ali perto? É o centro médico do condomínio", expliquei. "Atendimento 24 horas, com ambulância própria." Seu avô teria aprovado essa precaução. Ronaldo observava tudo com um sorriso satisfeito de quem participou dos bastidores da operação.
Isolda transformou limões em limonada, comentou para Marlene. Usou a adversidade como impulso para uma mudança que, honestamente, já era necessária há algum tempo. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Marlene aceitou meu convite para ocupar o quarto extra, enquanto resolvia questões práticas como transferência de emprego e matrícula de Janaína em uma faculdade mais próxima da nossa nova moradia. Minha neta vinha nos visitar regularmente, dividindo seu tempo entre os estudos e o apoio emocional que tanto a mãe quanto eu precisávamos nesse período de transição. Quanto a Fábio, o processo judicial seguiu seu curso. Optei por uma solução intermediária. Não retirei as acusações, pois acredito que enfrentar consequências é parte fundamental de qualquer processo de reabilitação. Entretanto, através de Ronaldo, negociamos um acordo com o Ministério Público. Em vez de prisão em regime fechado, Fábio cumpriria pena alternativa, incluindo trabalho comunitário, restituição financeira parcial e, o mais importante, tratamento obrigatório para dependência em jogos de azar. A primeira audiência formal foi particularmente difícil. Ver meu filho sentado no banco dos réus, cabisbaixo, respondendo às acusações formalizadas em termos jurídicos frios, fez meu coração materno apertar. Mas mantive-me firme, lembrando que aquele momento doloroso era necessário. Para ele, para mim, para todas as vítimas silenciosas que enfrentam situações semelhantes diariamente. O juiz, um homem de expressão severa, mas justa, dirigiu-se diretamente a mim antes de proferir a sentença. Dona Isolda, a senhora demonstrou coragem excepcional ao denunciar os abusos sofridos, especialmente considerando o vínculo familiar. Gostaria que soubesse que seu exemplo certamente inspirará outros idosos a romperem o silêncio sobre situações semelhantes. Assenti discretamente, desconfortável com o elogio público, mas reconhecendo a importância da visibilidade daquele caso. Não se tratava apenas da minha história pessoal, mas de um problema social muito mais amplo que precisava ser exposto, discutido, combatido. Após a audiência, no corredor do fórum, Fábio aproximou-se brevemente, escoltado por seu advogado. Parecia mais magro, mais pálido, mas curiosamente, também mais presente, como se as camadas de arrogância e falsidade tivessem sido parcialmente removidas, revelando algo mais próximo do filho que um dia conheci. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Não estou pedindo isso. Só quero que saiba que vou cumprir cada item da sentença. Vou fazer o tratamento. Vou tentar consertar o que puder ser consertado. Não havia promessas grandiosas, declarações melodramáticas de mudança instantânea. Apenas um compromisso simples, realista. Era o primeiro passo genuíno que ele dava em anos. Espero sinceramente que consiga, Fábio, respondi, mantendo uma distância emocional protetora. Por você, por Janaína, por todos nós. A senhora ainda me considera seu filho? A pergunta, feita quase em um sussurro, atingiu o núcleo da dor que carregávamos. Respirei fundo antes de responder. Você sempre será meu filho, Fábio. Os laços de sangue não se desfazem, mas confiança, respeito, convivência, essas são coisas que precisam ser reconstruídas com tempo, consistência e ações concretas, não com palavras ou promessas. Ele assentiu, aceitando a dura verdade sem protestos. Seu advogado sinalizou que precisavam prosseguir, e nosso breve encontro terminou como havia começado, em um espaço liminar entre o rompimento e a possibilidade distante de reconciliação. Um mês após a mudança para minha nova casa, recebi uma visita inesperada. Cleide, minha amiga da igreja, veio acompanhada de Sônia, coordenadora do Centro de Referência do Idoso de Ribeirão Preto. Isolda, contei para Sônia sobre tudo o que você passou, explicou Cleide enquanto saboreávamos café na varanda ensolarada, e sobre como documentou metodicamente cada abuso, como reuniu aliados estratégicos, como planejou sua saída daquela situação. Sônia inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos brilhando com um propósito claro. Dona Isolda, temos dezenas de idosos passando por situações similares à sua. A maioria, infelizmente, não possui sua determinação nem seus recursos.
Gostaríamos de convidá-la para compartilhar sua experiência, orientar outros idosos, talvez até ajudar a estruturar um protocolo de documentação baseado no seu método. Aquele convite pegou-me completamente desprevenida. Eu, aos 73 anos, iniciando um novo capítulo profissional, tornando pública uma história tão dolorosamente pessoal, meu impulso inicial foi recusar educadamente. Mas então, lembrei-me das palavras do juiz sobre inspirar outros idosos a romperem o silêncio. Lembrei-me da sensação de impotência, do isolamento, da vergonha que sentira e de como teria valorizado o conselho de alguém que já havia navegado por aquelas águas turbulentas. Precisaria ser algo discreto no início, respondi cautelosamente. Talvez um grupo pequeno, com pessoas que realmente precisem dessa orientação específica. O sorriso de Sônia iluminou-se. Exatamente o que tínhamos em mente. Começar com um grupo de apoio quinzenal, evoluir organicamente a partir daí. Naquele momento, sentada na varanda da casa que representava meu recomeço, cercada por amigas que me apoiaram nos momentos mais sombrios, senti algo florescer dentro de mim. Um propósito que não esperava encontrar nessa fase da vida. A bibliotecária aposentada, a mãe traída, a idosa que se recusou a ser vítima, agora se tornaria mentora, conselheira, exemplo vivo de que nunca é tarde para reclamar sua dignidade e autonomia. A dor não havia desaparecido completamente. Talvez nunca desaparecesse. O relacionamento com Fábio permanecia uma ferida em processo de cicatrização, com um futuro incerto. Mas pela primeira vez em muitos anos, o horizonte à minha frente parecia expandir-se, não contrair-se. Havia possibilidades, conexões, propósitos que eu nem imaginava serem possíveis meses atrás, quando me encolhia ao som da chave de Fábio girando em minha fechadura. E isso, talvez, tenha sido a maior reviravolta de todas. E assim, meus queridos, chego ao final desta história que nunca imaginei viver aos meus 73 anos. Uma jornada que começou com medo e terminou com libertação. Quando meu filho Fábio me ligou daquele shopping, gritando por causa da senha do cartão que mudei, chamando-me de velha inútil, algo dentro de mim despertou. Uma força que estava adormecida há muito tempo. O caminho que percorri não foi fácil. Descobrir que meu próprio filho estava roubando minhas economias, falsificando minha assinatura e planejando tomar meu apartamento foi uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. As noites em claro, documentando cada abuso em meu caderno verde. As reuniões secretas com Ronaldo, meu amigo advogado. O apoio silencioso de Paulo do banco, que me ajudou a rastrear cada centavo desviado. A coragem de Marlene e Janaína, que arriscaram tudo para romper o ciclo de abuso junto comigo. Lembro-me do momento exato em que decidi que não seria mais uma vítima. Foi quando encontrei aquele papel com tentativas de falsificar minha assinatura. Naquela noite, chorei por horas. Não apenas pela traição, mas pela perda do filho que conheci, aquele garotinho de sorriso inocente que um dia embalei nos braços. Como chegamos àquele ponto? Em que momento perdi meu filho para a ganância, para os vícios, para a manipulação? Meu plano secreto foi tomando forma aos poucos. Cada detalhe meticulosamente pensado pela bibliotecária que sempre organizou livros e agora organizava sua própria libertação. A venda discreta do apartamento. A compra da casa nova num condomínio seguro para idosos. O fundo educacional para Janaína, protegido por cláusulas que impediam que Fábio tocasse naquele dinheiro. Foi minha forma silenciosa de dizer basta. O confronto no corredor do meu prédio foi o ápice de uma tempestade que se formava há anos. Quando Fábio apareceu, furioso por ter sido impedido de gastar quase R$ 4.000 em roupas de luxo com meu cartão, não encontrou apenas a mãe fragilizada que esperava intimidar. Encontrou uma mulher determinada, rodeada de aliados. Ronaldo, o sargento Pacheco, Paulo do banco, Marlene, Janaína. Pessoas que se recusaram a permanecer em silêncio diante do abuso. Ver meu filho sendo conduzido à delegacia foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Não havia triunfo naquela cena. Apenas a tristeza profunda de saber que chegamos a um ponto sem retorno.
Mas também havia a certeza de que fiz o que era necessário, não apenas por mim, mas por Marlene e Janaína, que também sofriam nas mãos dele. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida peça por peça. Minha nova casa no condomínio Vale Sereno tornou-se um refúgio de paz. O jardim nos fundos, onde plantei violetas que florescem como símbolo de meu recomeço. Marlene ocupando o quarto de hóspedes, finalmente livre para existir sem medo. Janaína visitando frequentemente, focada nos estudos que o fundo educacional agora garantia. Quanto a Fábio, optei por um caminho de justiça com chance de redenção. O acordo judicial que negociamos incluía restituição financeira, trabalho comunitário e, o mais importante, tratamento para o vício em jogos que alimentava sua espiral de destruição. Nosso relacionamento permanece frágil, uma ponte danificada que talvez, um dia, possa ser parcialmente reconstruída, não para voltar ao que era, mas para formar algo novo, baseado em verdade e limites claros. A maior surpresa dessa jornada foi descobrir, aos 73 anos, um novo propósito. O convite de Sônia para compartilhar minha experiência no Centro de Referência do Idoso abriu uma porta que não sabia que existia. Hoje, oriento outros idosos que enfrentam abusos similares. Ensino-lhes a documentar evidências, a buscar aliados estratégicos, a proteger seus recursos. Cada história de emancipação que ajudo a construir cura um pedacinho da minha própria ferida. Aprendi lições valiosas nesse processo. Que idade não significa fraqueza. Que silêncio e vergonha são os maiores aliados do abuso. Que nunca é tarde para reclamar sua dignidade e autonomia. Que existem pessoas dispostas a ajudar, se tivermos coragem de pedir. E principalmente, que o amor verdadeiro, seja por um filho, por um parceiro ou por qualquer pessoa, nunca deve ser confundido com submissão ou sacrifício da própria segurança. Esta história que compartilhei com vocês hoje não é apenas sobre abuso financeiro contra idosos, embora esse seja um problema crescente que precisa ser exposto e combatido. É sobre a jornada de qualquer pessoa que precisa encontrar força para dizer não a relacionamentos tóxicos, para estabelecer limites saudáveis, para priorizar seu próprio bem-estar sem se deixar paralisar pela culpa. Se algo em minha história ressoou com você, se talvez você esteja vivendo situação semelhante ou conhece alguém que possa estar, não permaneça em silêncio. Busque ajuda, documente os abusos, construa uma rede de apoio. Não há vergonha em proteger-se. Não há egoísmo em preservar sua dignidade. Não há idade para recomeçar. Meus queridos, produzir estes vídeos para o canal Vovó Lembrou exige muito trabalho e dedicação. Cada história que compartilho com vocês é cuidadosamente preparada para trazer não apenas entretenimento, mas reflexões profundas sobre a vida e as relações familiares. Se esta história tocou seu coração, peço que deixe seu comentário abaixo. O que você achou? Já presenciou ou vivenciou alguma situação parecida? Como lidou com isso? Seus comentários são a força que me move a continuar. Quando leio cada um deles, sinto que não estou sozinha, que minhas experiências, por mais dolorosas que sejam, podem iluminar o caminho de outras pessoas. Por isso, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar desta mensagem. E se puder, se inscreva no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito me dá a certeza de que estas histórias estão alcançando quem precisa ouvi-las. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova história for publicada. Temos muitas outras narrativas de superação, recomeços e sabedoria que só a vida pode ensinar. Para aqueles que perguntam como podem ajudar ainda mais este canal a continuar trazendo conteúdo diário, existe o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Cada contribuição, por menor que seja, faz enorme diferença. Permite que possamos continuar criando histórias com a qualidade que vocês merecem, diariamente. Este apoio financeiro é fundamental para mantermos o canal ativo e crescendo. Produzir um vídeo como este exige muitas horas de trabalho, desde a criação do roteiro, gravação, edição, até chegar a vocês.
Seu apoio através do Valeu Demais não é apenas uma contribuição financeira, é um reconhecimento desse esforço. É dizer, sim, quero mais histórias como esta. De meu coração para o seu, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Esta velha bibliotecária, que um dia teve medo de sua própria sombra, hoje compartilha sua vida abertamente, na esperança de que outras pessoas encontrem a mesma força que descobri dentro de mim. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história de vida real que vai tocar seu coração e fazê-lo refletir. Até lá, lembre-se, nunca é tarde para virar a página e começar um novo capítulo. Aqui no canal Vovó Lembrou, continuarei trazendo histórias de pessoas que, como eu, descobriram isso da maneira mais surpreendente.